Boa noite, graça e paz. Que prazer grande, muito grande, estar aqui com os irmãos esse final de semana, poder compartilhar a respeito do mês e também a oportunidade de compartilhar com vocês a palavra de Deus através dessa mensagem. Trago um abraço para vocês da minha esposa, Valquíria, deve estar assistindo lá. E com certeza, você não devia ter falado isso, presta atenção naquilo, né? Ainda bem que tem assim para ajudar a gente. Ela tem um carinho muito grande, principalmente pelo pastor Felipe, a Mônica. Já tivemos algumas aventuras juntos, em algumas viagens, tem sido um tempo muito bom essa amizade. Então, prazer estar aqui com vocês. Também trago um abraço da comunidade batista em Moema, a minha igreja, a igreja da qual faço parte, a igreja que tem apoiado esse ministério. Quando o pastor, a gente conversando, e ele falou, olha, eu queria que você tivesse aqui na igreja mais envolvido, um ministério mais específico da igreja. Falei, pastor, joia, legal, eu gostaria sim, mas eu viajo muito, tenho seminários para fazer e tudo mais. Ótimo, porque aonde você estiver, a CB Moema estará junto lá também. Visão de reino, uma visão muito joia que a igreja tem. E que hoje completou 10 anos de vida. Uma celebração muito bonita lá em São Paulo, lá no hotel. E já pude ver alguns flashes de lá também a esse respeito. Mas olha, muito bom estar aqui com vocês. E como é que são as coisas, né? A gente às vezes é muito inocente e acredita em algumas coisas, né? Quando eu cheguei, o pastor Felipe já estava aqui à frente, eu sentei ali e me chamou a atenção um brilho no sapato dele. E eu pensei assim, gente, mas o sapato dele tem uns detalhes em couro de crocodilo, né, de jacaré. Pô, que bacana aquilo. E aí eu fui olhar, ver direito, eu vi que o outro pé não tinha, né? Só um pé tinha. Mas eu fiquei, deve ser só pelo lado de dentro, né? Porque só dava para ver pelo lado de dentro, né? Mas enfim, aí ele vem e chega que está remendado ali com isso aí. Ali, me faz lembrar uma história de um amigo, um pastor, já não está entre nós mais. Nós fizemos uma viagem grande, participar de um curso lá nos Estados Unidos, e viemos em voos diferentes. O dele tinha uma conexão em Nova York, e quando ele embarcou no voo para São Paulo, o avião não saía, né? Nem taxiou, e aí foi avisado que tinha um problema, eles estavam tentando resolver o problema, e ficaram esperando ali, e o tempo foi passando, demorando, e até que ele chamou a aeromoça, né, a comissária de bordo, e falou, moça, o que está acontecendo? Não, está com um problema, parece que tem um problema no pneu e tal, mas já estão resolvendo e tudo mais. E nada, né, de resolver o problema. Passou mais uma meia hora, ele chama de novo. Falou, mas qual que é o problema lá? Não, parece que está furado o pneu, está com uma rachadura, estão tentando trocar o pneu, parece que não tem um macaco, uma coisa assim e tal. Aí ele vira para ela e fala assim, olha, avisa para o comandante, se ele quiser uma ajuda, eu tenho aqui na minha mochila aquela silver tape, aquela fita adesiva prateada que o americano tem, que ele remenda tudo com aquilo, né? Ela realmente é muito resistente, chama silver tape. Eu tenho essa aqui, se ele quiser, eu posso emprestar para remendar o pneu do avião, né? Aí a moça, tá bom, foi lá conversar com o comandante, né? Daí a pouco ela volta, assim, meio em dúvida, né? Chegou para ele e falou assim, o senhor sabe o que o senhor está falando? Eu disse, claro que eu sei. Não, mas remendar o pneu do avião com uma fita adesiva? Eu falei, sim, olha, pode ter certeza. Mas como um avião, não sei? Eu falei, minha filha, olha, eu tenho um filho adolescente, que quando o tênis dele, ele está jogando futebol, o tênis dele rasga, estoura, eu remendo com essa fita, e ele dura mais um ano.
O tênis do meu filho, o pé do meu filho é muito pior do que esse pneu desse avião. E ela ficou ali ainda meio em dúvida, depois ela falou, não, eu estou brincando com você e tudo mais. Então tá assim, né? Pastor Felipe com o pé dele aqui remendado. Meus queridos, hoje à tarde, depois que eu cheguei lá na casa, aliás, também uma palavra de agradecimento ao Mauro, à Axa, suas filhas, pela hospedagem, tempo muito precioso, muito cuidado por mim. Normalmente a gente fica em hotel, né? O povo está lá, né? Pouco se lixando para a gente, mas um carinho muito grande ali com a gente. E aí quando nós voltamos à tarde, eu fui descansar um pouco e dar uma olhada, né, no sermão dessa noite. Eu já tinha combinado com o Baiano de que eu já tinha até passado para ele o sermão que eu pretendia pregar hoje à noite. Mas Deus mudou o meu coração. E eu espero que essa mudança realmente tenha sido dele e não minha, e que possa vir ao encontro do seu coração também. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, que o teu Espírito Santo possa me revestir do alto, que cada palavra que eu disser aqui seja realmente do Senhor. E abra primeiramente, ó Deus, o meu coração, os meus ouvidos para ouvir do Senhor. Mas que cada irmão, cada irmã aqui também, ó Pai, cada pessoa aqui, também esteja disponível ao Senhor para ouvir do Senhor. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em Cristo Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é o maior desejo do seu coração? Se você pegasse uma folha de papel e fosse colocando, primeiramente, vá listando tudo o que você quer. Seja de questões materiais, sentimentais, familiares, espirituais, você fosse. Eu queria ganhar uma pessoa para Cristo por dia. Eu queria que minha família se convertesse. Eu queria ter mais desejo espiritual, mais desejo de buscar a Deus. Eu queria que a minha empresa prosperasse. Eu queria que o Instituto Aviva conseguisse construir lá as coisas lá no Campus 1. Enfim, né? Eu queria que meu time ganhasse. Às vezes nem tanto milagre assim, né? Mas enfim, que as coisas, qual é o desejo do seu coração? E depois que você colocasse numa ordem de importância, qual iria ocupar o primeiro lugar? Eu não quero dizer que o que você escolheu é certo ou errado. Olha, você deveria ter escolhido esse aqui e tal. Você tem as suas razões. Mas eu vou falar algo para os irmãos que tem, qual é o meu desejo? Ou qual tem sido o meu desejo? E mais, esse desejo tem mais de 45 anos. Até onde eu me recordo, na adolescência, 14, 15 anos de idade. Já deu para ver que eu tenho 60. E um desejo muito grande de buscar Deus, de encontrar Deus. Eu lia muitos livros, eu olhava para a Bíblia, lia a Bíblia e eu ficava fascinado com aqueles homens e mulheres que devotaram, que foram para Deus, que dedicaram a sua vida a Deus, que era íntimo de Deus. Eu queria ser assim. Eu queria ser amigo de Deus. Eu não queria ser apresentado. Se o pastor Felipe talvez fosse me apresentar, como muitas vezes a gente faz, aqui está um grande servo do Senhor. Me sentiria honrado com isso. Mas eu queria ser apresentado como amigo de Deus. O Salmo 25, verso 14. Está projetado aí. Olha que coisa linda. A intimidade do Senhor é para os que o temem.
aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Aí, sumiu? Volta aqui, né? Por favor. Aqui, pois é. Joia, legal. Então olha lá, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Aquele chegado, aquele próximo. O texto está falando, o salmista está falando o seguinte: esse relacionamento próximo do homem com Deus, de criar essa intimidade tal, de se conhecerem em tal profundidade, é para aqueles que o temem. Preste atenção aqui. O temer aqui, o temem, não é ter medo de Deus. A palavra temer na Bíblia tem o significado de medo, sim, que pode provocar. Ah, eu temi passar por ali porque tinha um leão ali, alguma coisa, sim. Mas a palavra temor na Bíblia significa reverência, obediência, credibilidade, seguir Deus. O autor de Provérbios, o sábio Salomão, o rei Salomão, várias vezes ele usa isso. Então a Bíblia está falando o seguinte, que esta pessoa que tem esse significado, esse relacionamento, essa credibilidade para com Deus, de buscar, de obedecer, de seguir, de honrar, Deus é íntimo dessa pessoa. E diz que ele fará conhecer a sua aliança. Numa outra tradução que eu acho maravilhosa, diz assim: aos quais ele dará a conhecer os segredos do seu coração. Isso é amizade. Eu falo coisas com o Felipe que eu não falo com o Rosivaldo. Eu não tenho muita intimidade com o Rosivaldo. Aliás, não sei nem o nome, né? Se bem que nós dois, uma dupla caipira, hein? Rosivaldo e Giovaldo, já pensou? É? Que coisa que dá aqui. A gente arrebenta. Um mineiro e um o quê? Você é paraense? Olha aí, um mineiro e um paraense. Não tem goiano que aguentar, né? A gente, maranhense? É. Pois é, olha que maravilha. Então, nós não temos isso. Eu não sei nada dele. Eu não sei se ele é casado, os filhos, onde que mora, nunca... Eu conheço assim, visivelmente aqui, por algumas coisas e tudo mais. Mas os amigos, e hoje cedo nós tivemos, quem estava aqui, teve a oportunidade de assistir aquele vídeo do Bill Hybels, sobre a questão da cadeira. E ele falou algo muito importante, que quando você almoça com um amigo, e tem aquele tempo ali no almoço, de conversar, bater papo, que no restante do dia, você fica com aquilo na cabeça, né? A conversa que você teve com seu amigo. Essa intimidade com Deus vai provocar que Deus abra o seu coração conosco. De saber o que Deus está agradando o coração de Deus, quais são as intenções de Deus, o que Deus, qual é a sua aliança, quais são os propósitos dele. A gente olha para a Bíblia, aqueles vários homens e mulheres que caminharam com Deus, que tiveram uma intimidade muito grande com Deus, como eles identificavam. Por exemplo, Samuel, ainda jovem, ele está ali e ouve alguém chamando. Ele pensa que é Eli. E diz a Bíblia que por 3 vezes ele foi até Eli. Eli, apesar de não ter sido um bom pai, era um bom sacerdote de Deus. E o Eli, opa, isso já me aconteceu algumas vezes. Volta lá e fala: eis-me aqui, Senhor. Eli tinha intimidade, sabia. Samuel ainda não. Era jovem, não tinha tanta intimidade. Não criou esse vínculo com o Senhor. A intimidade do Senhor é para os que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança ou os segredos do seu coração. Aí quando nós vamos lá em João capítulo 15, no verso 15, João 15, verso 15, deve aparecer aí também. Jesus está naquela mensagem, naquela palavra dele aos seus discípulos.
já preparando para a sua partida, a sua morte. E esse capítulo 15 é um capítulo belíssimo. Aliás, capítulo 15, 16, 17, aquela oração sacerdotal dele é magnífica. Mas aqui no capítulo 15 é Jesus, a videira verdadeira. E ele fala sobre a necessidade de nós estarmos conectados dele, né, recebendo dele os nutrientes, aqueles ramos fixos nele. E aí no verso 15 ele diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. O servo, o escravo, no contexto da época, e se nós pegarmos hoje aqui uma empregada doméstica, um empregado que nós temos dentro de casa, conhece muita coisa, sabe dos nossos desejos, das nossas predileções, se gosta de um bife bem passado, mal passado, que tipo de roupa, da camisa assim, assim assado, enfim, sabe muita coisa, mas não sabe tudo. Porque na hora que ele se recolhe para o seu quarto, se é que mora junto ali, ou vai para a sua casa, coisas ainda estão acontecendo dentro daquela casa, inclusive no quarto do casal, que ele não fica sabendo. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Vos tenho revelado. Você acha que Jesus ia revelar aquilo que ele sabia de conversa dele com o Pai, com qualquer um? Claro que não. Como a gente não faz, né? Com qualquer um. Tem coisas que nós compartilhamos. Tem coisas que eu compartilho com amigos, com um amigo, que eu não compartilho com a minha esposa e vice-versa. Aqui está esse desejo assim, de muito mais ser reconhecido como um servo, como um obediente, como alguém que acredita e tudo mais, mas como alguém que é amigo. Eu olho para um amigo e já percebo o que aconteceu. Você não está bem, só de olhar. Por quê? Porque nós temos intimidade. Nós temos um relacionamento. Se a gente não conversa pelo menos 1 ou 2 vezes por dia, tá legal. Sabe aquela pessoa que você tem prazer de estar junto, que você convida para viajar, que você convida toda a festa, vocês estão juntos. Um vai para lá, outro vai para cá. Olha, aquela coisa, amigo do meu amigo é meu amigo. A Bíblia vai falar de um homem conhecido como amigo de Deus. Quem é? Abraão. E é interessante, nós sabemos, né? Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Você sabia que só tem somente 3 versos na Bíblia que faz referência a isto? E sem pegar a ordem cronológica, mas apenas para o nosso raciocínio aqui, vamos ler primeiro Tiago 2:23. Tiago 2:23. Tiago aqui no capítulo 2, ele faz uma série de advertência à igreja. E a partir do verso 14, ele vai falar sobre aquela questão de fé e obras. E ele diz o seguinte: olha, não vem com esse papo de que você crê, que você tem fé, que você é isso, que é aquilo, se você não manifesta essa fé através de obras. O que a Bíblia vai falar para nós é exatamente o inverso, o contrário do que o mundo aí faz, algumas outras religiões acabam propagando. Não é fazer obra para alcançar a fé, é o contrário. A gente faz boas obras, ações sociais, porque nós cremos. E Jesus nos pediu para fazer isso. A gente não faz a boa obra para ganhar a fé, a salvação, mas é o contrário.
E aí ele vira e fala assim: poxa vida, Rosivaldo, você fala que tem fé em mim, mas não faz nada. Você vê o necessitado, vai, bate no ombro dele, Deus te acompanhe, Deus te abençoe. E ele vai falando sobre isso, né? Expressando o seu raciocínio, a sua lógica. E aí ele vai falar de Abraão. E diz lá no verso 23, e se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ah, sim, tá o restinho ali, eu vi que faltou. E ele foi chamado amigo de Deus. No nosso raciocínio aqui, para a nossa lógica aqui, essa é a primeira expressão. Observe o seguinte, Tiago escreveu uma carta para os judeus crentes que haviam na diáspora espalhado ali no Oriente Médio. Ele escreve essa carta e quando, defendendo a sua tese, ele se refere a Abraão e fala que Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Ele dá uma informação. Olha, se você não sabe, esse Abraão que eu estou falando, ele foi conhecido como amigo de Deus. É uma informação que poderia vir na primeira página de qualquer jornal. Aí, quando nós vamos para 2 Crônicas 20, o verso 7. 2 Crônicas 20, verso 7. Aqui já é um pouco diferente. O capítulo 20 de 2 Crônicas, o rei Josafá, Israel está sendo invadido. Alguns fazem alguns comentários. Não, vamos pegar o exército, vamos sair em guerra e tudo mais. Josafá, não, espera aí. Vamos consultar Deus. E Josafá, na sua oração a Deus, ele afirma o seguinte: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo, de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Na oração, naquele diálogo, naquela conversa entre Josafá e Deus, Josafá afirma, pelas informações, pelo conhecimento que ele tem, que Abraão era considerado amigo de Deus. E ele fala isso para Deus: olha, se eu deu para a descendência de Abraão, o teu amigo. E Deus não retruca. Deus aquece. Deus concorda. Deus poderia virar para ele e falar assim: quem te falou? Abraão? Aquele medroso, aquele mentiroso? Quem te falou que é meu amigo? Onde você ouviu essa conversa, esse boato? Mas Deus aceita. E o mais bonito de tudo está em Isaías 41, verso 8, que é o terceiro texto. Isaías 41, verso 8. Olha lá. Aí Deus está falando ali sobre promessa, né, o cuidado dele para com Israel e tudo mais. E aí nesse verso 8 ele diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, ou seja, uma referência ao povo de Israel, descendente de Abraão, o quê? Meus queridos, eu acho isso fantástico. A Bíblia é a mesma, digamos assim, o mesmo formato, a mesma ideia, mas apresentada de forma diferente. Aqui é Deus que está falando, não é eu ouvi falar, não é que falaram, não. Ele está afirmando: Abraão é meu amigo. Já imaginou isso? Lembra lá de Jó? No início do livro de Jó, quando Satanás, por alguma razão que a gente não entende muito bem, mas enfim, está passeando lá pelo céu, Deus é que vira, Deus é que puxa a conversa. Você viu meu servo Jó? Tem ninguém na terra como ele. E Deus aqui está falando
para toda a nação de Israel que ele considera Abraão seu amigo. Por isso eles tinham aquela intimidade. Por isso eles poderiam conversar e falar de coisas que ninguém mais havia ouvido. Abraão, amigo de Deus. Como eu gostaria que aqui fosse Giovaldo, meu amigo. Agora, eu não sei. O que eu sei é que tudo depende de mim. Deus está disposto, Ele está colocado numa posição, numa predisposição, numa disponibilidade para ser amigo de qualquer um de nós aqui. A gente é que complica a coisa. E nós vamos ver um pouquinho mais a esse respeito, através da vida de um outro personagem bíblico. Muito interessante. A gente sabe até pouco a respeito dele, mas que também é tremendo. Lá em Hebreus capítulo 11, aquele texto lá famoso dos heróis da fé, Hebreus 11, os versos 5 e 6. É-nos apresentado um homem chamado Enoque. A gente sabe muito pouco a respeito de Enoque, mas o que nós sabemos é extremamente importante e serve para nós como um incentivo muito grande. Nos dá uma cutucada. E eu diria até que abre as portas para que nós tenhamos o mesmo relacionamento que Enoque, Abraão e tantos outros tiveram com Deus, porque ele nos oferece algumas informações. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. O verso 6, porque aqui é interessante, a gente conhece muito esse verso 6, mas precisamos entender que ele está no mesmo parágrafo. Esse verso está ligado a Enoque. Ele diz aí, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Volte aí para o versículo 5, por favor. Está falando aí, não fala o nome da esposa, né? Não tem nada, nesse texto não dá nem informação a respeito de filhos, o que ele fazia, etc. e tal. Mas fala que Enoque foi arrebatado, trasladado, para não ver a morte. A Bíblia vai falar de 2 homens que não passaram pela morte. Dizem aí que Moisés também não, apesar de que a Bíblia fala que ele morreu. Só o seu corpo é que não foi encontrado. De Elias e Enoque. Nós não sabemos como que Enoque foi arrebatado, trasladado. Nós sabemos que Elias, as pessoas falam assim que Elias subiu numa carruagem de fogo. Mas o texto lá fala que a carruagem de fogo veio separar Elias de Eliseu, que o Eliseu não estava deixando o Elias ir embora. O texto fala que Elias subiu no redemoinho, provavelmente na carruagem de fogo. Junto ali, subiram ali. Elias também não passou pela morte. Mas Enoque, diz o texto, que ele não foi achado. Um belo dia o homem sumiu. Porque Deus o trasladara, pois antes da sua, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Quem conhecia Enoque, os seus parentes, os seus vizinhos, lá na cidade, depois a gente vai ver um pouco mais a esse respeito, sabia quem era Enoque. Quando olhavam para Enoque, diziam, ali vai um homem de Deus, um santo de Deus, um amigo de Deus. E Deus então o toma para si. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer ser amigo de Deus, tenha fé.
Em Gênesis capítulo 5, a partir do verso 18, nós temos um pouco mais de informação a respeito de Enoque. Ali tem a descendência de Adão. Enoque, segundo Judas, a carta de Judas, ele é a 7ª geração depois de Adão. Então vem falando lá o nome de todo mundo, viveu tantos anos, teve um filho tal, depois morreu, etc. e tal. No verso 18, esse aí é o pai de Enoque, um homem chamado Jared. Ele viveu 162 anos e gerou a Enoque. Deixa eu abrir aqui, que aqui eu pego o texto todo. Viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Então viveu 962 anos. Filhos e filhas. Enoque, com certeza, vários irmãos. Aí no verso 20, volta lá, por favor. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Verso 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém, a Metusalém. Segura aí um pouquinho. 65 anos e teve o seu primeiro filho, Metusalém, ou também conhecido como Matusalém. O verso seguinte, por favor. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Ou seja, ele viveu total ali, segundo você fazendo a conta, 365 anos, que é o que o verso 23 vai dizer. Todos os dias de Enoque foram 365 dias. Agora, presta atenção no verso 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Quantos anos Enoque viveu? Morreu adolescente. 365 anos só. Aquela turma ali, os seus parentes, viviam na faixa de quase 900 anos. O seu filho, Matusalém, é o homem que mais viveu sobre a face da terra. Aliás, naquele filme, Noé, lembram do filme? Causou uma polêmica toda. O diretor lá do filme teve uma liberdade poética, algumas coisas assim. Então muitos cristãos torceram o nariz para ele e tudo mais. Mas tem um fato interessante ali, que às vezes passa desapercebido. Noé, ele vai consultar, ele estava lá em dúvida, né, se era Deus mesmo e tal, aquela coisa. Ele procura um homem. Lembram que homem que era? Matusalém, o filho de Enoque. Matusalém morreu no dilúvio. Às vezes passa esse desapercebido da gente. Agora, quando você faz essa ordem cronológica dessa linha de descendência de Adão, tem algumas coisas muito interessantes aqui. Quando eu olho para esse texto aqui especificamente de Enoque, me chama a atenção essa questão dele, dessa intimidade dele com Deus, de caminhar com Deus. A Bíblia vai falar, e Paulo usa aí muito isso, o caminhar com Deus, o andar com Deus. Não é simplesmente você virar e falar assim, como eu tento fazer todas as manhãs com a Valquíria, né? Fazer uma caminhada com ela, fazer um exercício, né? Mas de você, no dia a dia, realmente estar em companhia de Deus. Viver com Ele, esse andar, caminhar com Ele, algo diário. Não é que você sai andando e você está com a mão no ombro de Deus e tudo mais nesse sentido. Mas fazer parte disso, viver como um estilo de vida, esse caminhar com Deus, andar com Deus. E eu fico pensando, o que levou Enoque E eu fico pensando o que levou Enoque a tomar essa decisão de andar com Deus. Não sei se você já pensou nisso. Mas por que ele tomou essa decisão? Quando a gente olha
para os seus ascendentes, até seus descendentes. Aliás, lá em Judas, na carta de Judas, Judas vai falar que Enoque pregou para aquela sua geração ímpia, perversa. Um pouco mais à frente, Deus acaba destruindo o mundo com o dilúvio. Ele não vivia no meio de uma igreja, ele não vivia no meio de uma redoma, de um círculo fechado de pessoas salvas. Era uma população, uma geração corrupta, como essa nossa. E ele pregava para aquelas pessoas, ele advertia, ele exortava aquelas pessoas. Mas ele tomou a decisão de ser diferente. Como o Jabes, ou Jabés, lá na oração: Senhor, eu quero ser diferente, eu não quero continuar nessa sina. Eu fico perguntando, o que levou ele a fazer isso? A Bíblia nos dá a entender aqui, e a gente pode, pensar um pouquinho sobre isso, desse andar com ele, que todos os dias ele separava um tempo no seu trabalho, no seu dia a dia ali, para ter essa intimidade, esse relacionamento com Deus. E vamos pensar aqui no andar. É bom quando você está sozinho e você pode se comunicar, conversar com Deus. E todos os dias ele saía à tarde e dizia para sua esposa: bem, eu estou indo fazer a minha caminhada com Deus. E saía, e voltava, saía e voltava. Mais de 300 anos fazendo isso. Um belo dia sua esposa vira e fala assim para ele: olha, fala para Deus que eu estou mandando um abraço para ele. Estou esperando ele aqui para tomar um café comigo. E Enoque foi e não voltou. Notícia começa a correr: vocês viram Enoque? Vocês viram Enoque? Vocês viram Enoque? Não, a última vez que eu vi ele passou aqui como ele fazia todo dia. Lá conversando, até balbuciando alguma coisa na sua intimidade com Deus e tudo mais. Não, eu só vi ele vindo para lá, eu não vi ele voltando. Até que chegaram à conclusão de que Enoque havia sido, que Deus o havia tomado para si. Nós não temos que pensar na região que ele estava como sendo uma grande Belém, uma grande São Paulo, onde que as pessoas podem sumir, desaparecer, e ninguém nem percebe, não acha a pessoa. Deus o tomou para si. Os estudiosos ficam questionando, ou estudando, imaginando por que Deus o tomou para si. Alguns dizem que Deus tomou Enoque para si, que Deus amava tanto Enoque que não aguentou esperar mais 600 anos para que Enoque chegasse lá. Eu não creio muito nisso, não. Para Deus, 1000 anos é como um dia como 1000 anos, então. A ideia mais forte é que Deus não queria que o seu grande amigo passasse por toda a depravação humana que está. É como se Deus o aliviasse. Não, eu não quero que você passe por isso, vem para casa. E antecipou a ida dele. Mas o que me chama a atenção, voltando até aquilo que eu já disse, é porque Enoque tomou essa decisão. De diferentemente da sua geração, de seguir Deus, de caminhar com Deus, de estar com Deus, de entregar a sua vida. Eu decido por Deus. Aliás, até a gente canta isso aí. O que eu vou falar para vocês aqui agora, não está na Bíblia. Mas podia estar. É um entendimento que eu tenho olhando para esse texto aqui. Tentando imaginar isso. Se você fizer uma ordem cronológica, Adão viveu, Sete viveu, Jared viveu, se você vai fazendo, você vai perceber que quando Enoque nasceu, Enoque era vivo, Adão também era. Adão estava vivo. Adão viveu mais de 900 anos também. Eles foram contemporâneos, a mesma família. Eu posso imaginar um dia, um final de semana,
Jared chega em casa, voltando do trabalho, lá da fazenda, vira para a esposa e fala assim: bem, arruma as crianças que nós vamos lá para a fazenda do nosso tataravô Adão. Vamos passar lá o final de semana com ele. Coisa que até costumeiramente faziam. O Enoquezinho, ainda criança, ouve isso e sai correndo para o seu quarto, vai lá, cata as suas coisas, joga dentro da sua mochilazinha ali, aquelas mochilas tipo ursinho, joga as suas coisas. É o primeiro a estar pronto ali, porque ele vai na casa do seu tataravô Adão, que ele gostava. Aí todo mundo sai em viagem e vão até a fazenda, onde está Adão e Eva. Ao chegar, quando eles chegam, os seus avós, Adão e Eva, saem para recebê-los. E aí legal aí, ó. Ei, mas é de uma eficácia, né? Olha lá que maravilha, né? Então, na hora que eles chegam ali para receber, quem primeiro desce ali do carro, do meio de transporte, e sai correndo em direção a Adão, é o Enoquezinho. A Eva vem, cumprimenta ali e tudo mais, mas o Enoquezinho já está indo em direção ao avô. Abraça ali nas pernas do avô, aquele semblante cansado, enrugado, cabelo comprido, crespo, branco, os olhos já meio opacos, não consegue enxergar direito, mas ele sente o abraço do seu tataraneto. Enoquezinho se abraça no pé do pai, nas pernas do avô, e diz para ele: vô, vem cá, conta aquela história para mim. E o Adão sai entrando então para dentro de casa para se sentar e está ali com o seu netinho. Tem uma coisa interessante aqui que eu queria chamar a atenção. Já repararam que nós não temos paciência para os idosos, para os velhos? Que ninguém aguenta papo de velho? Os nossos filhos, mesmo a gente, enquanto adolescente, pré-adolescente, jovem, até um pouco mais velho, quando os nossos pais, os nossos avós idosos vão contar as suas histórias, e eles são muitas vezes repetitivos, a gente: pô, pai, de novo isso? Ninguém aguenta mais ouvir isso. Todo mundo sabe que quando o senhor tinha um sítio, tinha aquela galinha que chamava Cocota, que fez isso, que fez aquilo com o senhor, que o senhor caiu do cavalo e tudo mais, aquela coisa. E frustra, muitas vezes, os velhos. Agora, sabe quem ama ouvir as histórias dos avós? Pode repetir. A nossa filha, a nossa neta, a Júlia, fica pedindo para a avó contar todas as vezes a história do Davi com Golias, a história lá dos 3 porquinhos da casa e tal. Eu fiz uma casa para ela e ela fica assim, soprando a casa de papelão ali. Não, essa não é do palito e tal. Repetindo a mesma história. E eu posso imaginar ali Adão com o seu tataraneto sentado no seu colo. E apesar dos olhos opacos, quase cegos, um certo brilho. Porque ele ama o seu neto e ele tem oportunidade ali. E ele pergunta para Enoque: o que você... Não, quando o senhor estava lá naquele jardim. E Adão então começa a contar novamente aquela história. Sabe, meu neto, quando Deus me criou, Ele criou também um jardim maravilhoso, com todas as coisas, com bichinhos, com árvore de frutas, com rios, com riachos, com passarinhos e tudo mais. E Ele me deu a responsabilidade de cuidar disso, de dar nome disso, de cuidar daquele jardim. Até que um dia Deus percebeu, meu netinho, que eu estava muito triste, porque eu era muito sozinho naquele jardim, apesar de tudo aquilo que tinha ali. Porque o leão tinha a leoa junto com ele. O gato tinha a gata junto com ele. Tudo tinha o seu parzinho. Eu era o único sozinho.
E o Enoquezinho ali olhando para aquilo ali, sem entender muito isso, né? Até que Adão então diz, então Deus me fez dormir, um sono muito profundo. E quando eu acordei, uau! A mulher mais linda do mundo estava do meu lado. Era a única que tinha, né? Mas enfim. Não, você tem dúvida de que ela era mais bonita? Né? Aliás, eu ouvi uma pregação de um pregador aí, e se refere a Eva e fala assim que ela era muito bonita. E fala assim, tipo Carla Pérez. Eu falei, não, mas aí está mal demais, né? A comparação está muito ruim, né? Mas eu não tenho dúvida de que realmente era muito bonito. E o Adão também deveria ser muito bonito também. Enfim, e aí ele contando a história, e aí a minha vida mudou completamente com a companhia da sua avó, né? E a gente estava ali todos os dias. E aí ele vira e fala assim, mas sabe o que era o mais bacana, meu neto, Enoquezinho? É que todos os dias, ao final da tarde, Deus vinha caminhar comigo no jardim. E nós saíamos, e Deus falava comigo, Ele revelava, Ele abria o seu coração, Ele me contava segredos. Ele me dizia como seria o dia seguinte, as coisas que iriam acontecer. Aqueles momentos eram os melhores momentos que eu tinha. Enoquezinho, teve um dia que Deus virou para mim e falou assim, Adão, amanhã eu quero me encontrar com você aqui nesse mesmo lugar. Eu tenho uma surpresa para você. Olha, meu netinho, eu confesso para você que eu quase não dormi à noite de tanta ansiedade, esperando o outro dia chegar. E naquele outro dia, eu então me encontrei com Deus lá no jardim. E a gente saiu caminhando. E Deus me pegou pela minha mão e falou assim, Adão, vem aqui, eu quero te mostrar algo. E nós subimos uma montanha bem alta. E lá em cima tinha uma pedra, nós nos assentamos ali naquela pedra. Meu neto, eu confesso para você que eu fiquei até com um pouco de medo de ficar sentado na beirada daquela pedra. Mas eu estava com Deus, eu não precisava ter medo. Lá embaixo, um vale belíssimo. Muitas árvores verdes, aves voando, passarinhos voando, aquele rio de águas cristalinas passando ali. As montanhas mais ao fundo. E de repente Deus me cutucou assim, meu netinho, e falou assim, Adão, Adão, presta atenção, lá daquele lado esquerdo. E quando eu olho, eu vi a cena mais bonita que eu já vi na minha vida. O sol, Enoquezinho, o sol estava se pondo. Eu nunca tinha visto ele daquele jeito. E ficamos ali até o sol se pôr. O meu coração extremamente alegre, feliz por estar na companhia de Deus, vendo tudo isso. Quando estava escurecendo, Deus virou e falou assim, vamos embora. Mas eu queria me encontrar com você aqui nesse mesmo lugar, amanhã, logo cedo, antes de clarear. Eu tenho uma outra surpresa para você. Me despedi de Deus e voltei para me encontrar com a sua avó, Eva. Nesse momento o seu semblante muda. Dos seus olhos escorre uma lágrima. O Enoquezinho olha para cima e vê que seu avô está chorando. E ele fala assim, vovô, por que o senhor está chorando? É porque eu não voltei no outro dia para encontrar com Deus. Quando eu voltei, me encontrei com a sua avó. Nós decidimos desobedecer a Deus. E depois que eu desobedeci a Deus, fiquei com vergonha de Deus.
Eu fugi dele. E Deus, como fazia todos os dias, foi lá me procurar. E eu estava escondido. E Deus me chamava: Adão, Adão, onde você está? Falei: Senhor, eu me escondi aqui porque eu não quero encontrar o Senhor. O Enoquezinho vê seu avô chorando. E toma uma decisão no seu coraçãozinho ainda pequeno. Quando eu crescer, eu quero ser igual o meu avô Adão. Eu quero caminhar com Deus, eu quero caminhar com Deus todos os dias. Eu quero ser amigo de Deus. Mas eu não vou desobedecer Deus. Meus queridos, Deus continua lá naquele mesmo lugar. Esperando você, me esperando. Eu estou emocionado assim porque eu olho para a minha vida. E apesar de tantas lutas, de tantos desejos, eu vejo o quanto eu sou falho. Muitas vezes fica da boca para fora. Mas também porque eu olho para essa igreja evangélica brasileira, eu olho para os irmãos e vejo a mesma coisa. Deus está lá naquele lugar esperando a gente. Ele quer se revelar para a gente, Ele quer ser íntimo nosso, Ele quer ser amigo nosso. E a gente fala: não, eu não vou. A gente prefere passar por tudo o que Adão passou. Ainda assim, Deus manifesta a sua graça, a sua misericórdia através de Cristo Jesus, escancarando as portas para nós, abrindo as portas e falando: entra, a casa é sua, não precisa bater, vem, entra para o gozo do seu pai, do seu amigo. A mesa está posta, vem cá. Tira o sapato, senta aqui, sem cerimônia, sem nada, senta aqui. Qual é a decisão que você vai tomar? A gente canta aí: se isso acontecer assim, Deus é Deus. Se não acontecer, Deus continua sendo Deus. E é verdade. Agora eu vou falar uma coisa para você: Deus não muda, mas você muda, eu mudo. Depende de nós. Depende de nós. Eu olho para essa igreja tão nova. Aquilo que aquece o coração do pastor Felipe, da liderança dessa igreja. Meus irmãos, os irmãos não podem entrar nessa ciranda, nessa mesmice, desculpa a expressão, nessa babaquice desse evangelho tão doido que nós temos aqui, que não faz nada, que não mostra a diferença, tem que ser diferente. Não se deixe levar por isso que tem aí, não. Vocês têm um caminho fantástico, maravilhoso pela frente. Para que você vai abrir mão disso? Para que você vai abrir mão da companhia de Deus? Vai trocar Deus por aquilo que não vale a pena? Deus fala do seu povo: olha, eu não entendo o que vocês fizeram. O que mal que eu fiz para vocês. Procura e vê aí, procura nas nações. Se alguém trocou no seu Deus, se é que são deuses, por nada, como vocês fizeram. Vocês me trocaram aquela fonte de água viva, aquela cisterna, procurando água podre, cisternas que não retêm nada.
viver assim? Eu digo aos irmãos que apesar de toda dificuldade, toda falha, eu não quero viver assim. E eu sei que não depende somente dos meus esforços, mas eu tenho que pegar os meus esforços, colocar aos pés do Senhor e falar: ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. E Deus está lá com a sua mão estendida para nos pegar. O MES vem ajudar muito nisso. O material que está disponível, o próprio seminário. Se os irmãos quiserem, nós temos uma jornada belíssima pela frente com relação a isso aqui. Ajudar vocês nesse sentido. Curve sua cabeça, vamos orar. E antes que eu ore em voz alta, eu queria dar oportunidade para você orar. Só você e Deus. Abra o seu coração para Deus. Talvez você precise pedir perdão para Ele. Falou: Pai, eu tenho sido tão negligente. Eu tenho trocado o Senhor por tantas coisas, por qualquer coisa, eu deixo o Senhor de lado. Mas Pai, hoje, agora, aqui, nesse momento, eu assumo o compromisso, Deus, de assim como Enoque, como Abraão, andar com o Senhor. Eu assumo o compromisso contigo, ó Deus, de me esforçar ao máximo para ser teu amigo, ser reconhecido por ti como teu amigo. Diz isso para Ele. Senhor da glória, ó Pai amado, nós reconhecemos que somos teus filhos, tuas filhas. Nós reconhecemos que a fé salvadora de Cristo Jesus nos alcançou. Que nós temos os nossos nomes escritos no livro da vida. E como já foi dito aqui essa noite pelo pastor Felipe, nós já entramos na eternidade. E nós já estamos gozando da eternidade aqui. Mas ao mesmo tempo nós temos que reconhecer, ó Deus, que temos vivido uma vida medíocre, mesquinha, pobre. Que temos nos deixado envolver pelas coisas desse mundo, pelas falácias de Satanás, por esse canto de sereia que vem, que nos entorpece, que nos engana. E como nós gostamos de ser enganados, assim como Adão e Eva foram. Nós também sabemos que o Senhor sempre está nos esperando. Que o Senhor é sempre aquele que dá o primeiro passo, que estende a mão, que abre os ouvidos para nos ouvir, que tem prazer em nos atender, em nos acolher. Fala a nós. Receba a nós. Visita-nos com teu Espírito Santo. E mais do que qualquer outra coisa, Deus, leva-nos para perto de ti mesmo. Que a gente se encontre no lugar secreto que o Senhor tem preparado. Ali onde o Senhor nos ouve e nos vê. Pai, eu rogo por cada um de nós aqui. E na decisão que temos tomado aqui, que o Senhor nos ajude a honrar. Que o teu Espírito Santo possa nos dar força. Que a tua graça, a tua misericórdia seja sobre esta igreja. Essa é a oração que eu faço no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Deus abençoe os irmãos. Amém, queridos. Como eu falei para vocês, o mês foi assim aquela ponta do iceberg. Vamos ter que digerir isso e ver de que modo vamos tratar o mês. Mas no nosso coração já está como um daqueles elementos que vai fazer parte de uma grade contínua do Instituto Aviva, atraindo líderes do Brasil inteiro e estabelecendo um currículo, talvez em internato para pastores, né? Que precisem não só dessa carga de conhecimento, mas precisem também entrar na prática da contemplação, do devocional, do tratamento, né? Vamos ter que evoluir em algum momento para isso. Eu quero continuar pedindo oração para os irmãos sobre o projeto desta igreja, sobre a localização desta igreja, que a partir do ano que vem, do segundo semestre, nós já ficamos complicados para estar aqui. Nós teremos que fazer já vários cultos, né? Hoje nós temos, para vocês terem uma ideia, 800 pessoas inscritas já na nossa página. E a média são 300 pessoas, 400 que vêm o culto. Quando todo mundo resolve vir, vocês sabem que não é possível, já tem que projetar. Bom, orar por isso, orar pelas obras do Campus Aviva, continuamos pedindo, é um desafio muito grande, está além da nossa capacidade, da nossa competência. E eu queria pedir também que essa igreja é uma igreja que já ora, apesar de ser precoce, né? Como nós falamos, mas o grupo desta igreja já ora pelo nosso Brasil já há alguns anos, que a gente continue a orar pelo nosso Brasil. Eu não sei se os irmãos conseguem perceber, no Brasil, imaginem minha mão, o Brasil e a África, tem uma corrente de águas quentes que sai da África. Eu estou falando isso porque eu fui da Marinha, né, amados? Que sai da África, ela vem aqui em cima no Brasil, ela dá a volta aqui, em cima lá de João Pessoa, ali, em cima ali, Natal, João Pessoa ali, e ela desce pelo litoral todinha e volta pela África. Para ter acontecido um desastre igual a esse que aconteceu, para ser um óleo pesado, raríssimo, que ele afunda, que ele não fica na superfície porque seria detectado, afunda, e ele tem que ser despejado exatamente, ou o navio afundar exatamente nesta corrente, que não é uma corrente longa, não, uma corrente estreita, exatamente nesta corrente. A possibilidade de ter sido um acidente, isso é, para quem conhece um pouco, eu não conheço muito, eu só conheço um pouco, é remota, mas até o ministro da Marinha já se pronunciou sobre a possibilidade remota de um acidente. É mais provável que tenha sido, sim, um atentado químico contra o Brasil, né? Foram centenas já de lugares, né, com esse óleo pesado que é produzido na Venezuela, ok? Não estou conjecturando nada, estou só dizendo que existe uma possibilidade efetiva de ter sido alguma coisa maquiavélica, demoníaca mesmo, né? E nós precisamos ficar atentos e orar pelo nosso país. Essa semana, por favor, sem conotação ideológica partidária, e vocês sabem que nos conhecem, que não fazemos dessa forma, mas nós estamos vendo um Supremo Tribunal Federal anulando as condenações em segunda instância e levando até a última. Se passar, vai ser o único
país no mundo que vai ter esse sistema e que ele reforça toda a impunidade e que os ricos ficam sem serem punidos e presos até a prescrição das suas penas, que em outros lugares não prescrevem. O que está acontecendo no Brasil é um absurdo. E por fim, essa semana, um ex-presidente do Brasil, que já é réu em 10 processos, ele foi acusado formalmente, numa delação premiada, de ter sido mandante do assassinato do prefeito Celso Daniel. Nosso país, ele está numa expectativa que não é uma expectativa, por um lado, boa. Qual é o lado que não é bom? É a expectativa de uma coisa ruim, chamada Fórum de São Paulo, e que, segundo seus próprios líderes, que declararam esta semana, essas pequenas convulsões, ou grandes, porque já há mortes em vários países da América Latina, né, e movimentos estão conectados. Então, igreja, vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelas nossas autoridades, sejam quais forem, vamos orar, vamos interceder. Se lembrem, igreja, nossa responsabilidade. Não há dicotomia nesta igreja entre secular e sagrado. Vamos orar. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelas nossas autoridades, vamos orar para que Deus, de fato, Ele tome o controle do nosso país, da nossa vida, das nossas famílias. Vamos orar. A igreja tem um papel fundamental para o restabelecimento da ordem familiar, daquilo que é o nosso lema fundamental, que é ordem e progresso. É muito bonito. Vamos orar, por favor. Quero encerrar nesta noite orando. Mais uma vez, obrigado, pastor Geovaldo. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos por mais um minuto. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos muitas coisas aqui, Senhor, nesse momento, sobre o nosso país, sobre a situação que estamos vivendo. Deus, nós te pedimos, Deus, a tua igreja está unida, uníssona, orando, se posicionando, te pedindo a tua atuação, a tua direção, o teu agir sobre as autoridades, sejam do executivo, legislativo, judiciário, sejam em quaisquer esferas, municipais, estaduais, federal. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, te pedimos que o nosso país seja um país justo, honesto, decreta o fim da impunidade, Senhor, destrona esse principado de corrupção no nosso país, Pai. Deus, nós oramos pelas nossas famílias, nós oramos especificamente pelas obras lá no Campus Aviva, oramos pela nossa igreja, pelos líderes que receberam nesse final de semana uma carga tão positiva da tua palavra, Deus. Tanto conhecimento, tanta coisa que vai nos puxar para a contemplação, Deus, para as conversões dos lugares ainda não convertidos, para esse nascer do sol. Nós não vamos perder o nascer do sol, Deus. Nós vamos te obedecer, Senhor. Nós nos colocamos, Senhor, como Davi, Deus. Nós nos colocamos para sermos corrigidos, castigados se necessário, passar por deserto se for necessário, Deus. Mas ninguém aqui fica de fora da tua salvação, da eternidade contigo. Nós queremos fazer a diferença. Nós somos de fato sal e luz e vamos agir dessa forma, não como teoria, mas vamos fazer isso, Senhor, pelo nosso posicionamento cristocêntrico, posicionamento corajoso, posicionamento manso, mas firme, humilde, mas forte. Deus, ajuda a cada líder desta igreja. Ajuda, Senhor, nós te pedimos. Guarda as nossas crianças, nossos adolescentes, jovens,
adultos, anciãos. Nós já te pedimos por esse encontro de jovens e adolescentes, que o nosso foco, a partir de hoje, vira para essas 2 semanas de preparação, que seja algo impactante, inesquecível na vida dos nossos adolescentes, jovens e dos nossos pais. Deus, faz conforme a tua vontade, Pai. Em tudo nós te entregamos, Senhor. Nós não temos para onde ir, Deus. Nós não temos nenhum lugar seguro a não ser debaixo das tuas asas, Senhor, na tua proteção. Guarda a nossa mente, nosso coração, guarda a cada um de nós. Te pedimos, nos leva em paz para as nossas casas, nos dá uma noite de sono reparador e uma semana maravilhosa, Pai. Nós oramos a Ti agradecidos, Deus, pelo mês e por tudo que Tu fizeste. Em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos, queridos. Pense naquele pôr do sol com Deus. Pense que Deus não te chama mais de servo, Ele te chama de amigo. Ele te chama de amigo. E Ele está te revelando os seus segredos e as suas coisas. Pense dessa forma, que o amor de Deus, aquele que te considera como amigo, a graça do teu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida por ti, a unção, a consolação e a doce presença do seu Espírito, que jamais te deixa, seja com você e com todos da sua família. E os que recebem, digam amém. 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 Boa semana. Deus abençoe, queridos.